Olá, eu sou o professor Max Bianchi Godoy. Essa é uma prática profissional de como realizar uma estratégia de position trade. Essa estratégia é para investimentos em bolsa de valores, em ações, e também pode ser usada para outros ativos. Antes de começar, eu queria me apresentar para você. Vamos lá? Bem, meu nome é Max Bianchi Godoy. Eu sou mestre em administração, tenho MBA executivo em negócios financeiros pela UNB e tenho especialização em gestão estratégica e qualidade. Eu sou formado em administração e em ciências contábeis. E eu tenho alguns trabalhos publicados, como esse livro, A Segurança da Informação e Sua Importância para o Sucesso das Organizações, 2004. Tem alguns artigos publicados em revistas, tais como Os Novos Desafios de Gestor Público, na revista Gestão Pública, claro. Fatores de atenção na gestão pública, também na mesma revista. E eu tenho um artigo sobre gestão de riscos, publicado na revista Gestão Contemporânea, revista da FAPA, e também tenho participação em diversos artigos, como, por exemplo, 11 ideias para negócio em tempos de crise, na revista Exame, além de algumas participações em entrevistas, como você pode ver pelas fotos. Um pouquinho sobre a minha vida profissional. Desde 2008 eu sou professor de curso de graduação e pós-graduação no DF, São Paulo e Rio de Janeiro. Já fui coordenador acadêmico de um curso de 2012 até 2016 no MBA de Gestão em Políticas Públicas, curso esse que eu ajudei a formatar, e também coordenador dos cursos de extensão de uma grande instituição de ensino aqui do DF. Desde 2010, eu sou também coordenador do MBA em Gestão Bancária, de uma grande instituição de ensino, só que ela é à distância. Desde 2008 eu trabalho, como eu falei para você, tanto na parte presencial quanto na parte de EAD. Já fiz várias videoaulas, vários conteúdos para cursos, e é uma área que eu gosto muito. Mas eu não trabalhei sempre com isso. Eu fui gestor, fui gerente de visão de um grande banco brasileiro, e nesse banco eu trabalhei mais de 12 anos com a coordenação de grupos técnicos de planejamento estratégico, análise de projetos. Trabalhei também, né, com eventos de capacitação. De 2002 até 2009, eu fui, inclusive, educador corporativo daquele banco. Fundei a comissão temática de inovação da diretoria de contadoria, onde eu trabalhei. E na década de 90, eu tive uma empresa de suporte e desenvolvimento de aplicativos no Rio de Janeiro, de informática, né, claro. E desde 2012 eu tenho uma empresa de consultoria, treinamentos empresariais e acadêmicos aqui no DF. Agora que você me conhece um pouquinho, vamos falar do nosso assunto, né? Então, o nosso assunto é o Position Trade, que é uma estratégia de investimentos em bolsa de valores, de ações, mas também que pode ser usado para outros tipos de ativos. O Position Trade é uma modalidade de estratégia de investimento onde os ganhos podem ser maiores do que demais outras estratégias de menos tempo, de curtíssimo prazo. Elas vão ganhar no volume. Enquanto que o Position Trade ela ganha realmente porque você espera um momento certo para entrar no mercado e espera um momento certo também para sair do mercado. E fica com as ações, no caso, a gente vai falar muito de investimento em ações, fica com as ações tempo suficiente para você conseguir aquele rendimento que você procura. Ou, né, se for o caso, não conseguindo aquele, mas, de repente, não saindo tão mal do mercado. Então, acaba sendo um investimento mais seguro do que os outros, apesar dos riscos inerentes aos investimentos de bolsa de valores, tá certo? Que dirá o mercado secundário, Você pode estar se perguntando, o que é Position Trade? Position Trade é uma estratégia de investimentos em ações, normalmente utilizada em bolsa de valores por meio de corretoras.
essa modalidade, o investidor fica mais tempo com as ações na mão, enquanto que o scalp trade e o day trade, o investidor faz transações, né, durante o dia, até, no caso do scalp trade, até às vezes de minutos. Né? Esse aqui, nesse tipo de estratégia, o investidor fica semanas ou até meses com aquele ativo. Às vezes ele chega a receber até dividendos de tanto tempo que ele ficou com aquele ativo em mãos para fazer esse investimento. Costuma, né, em média, a ter de 15% a 20% de ganhos nesse investimento, por ser um investimento de médio, né, ou longo prazo. Normalmente, as análises técnicas se mesclam com as análises fundamentalistas para você. Então, você precisa muito da análise técnica e da fundamentalista para você executar esse tipo de estratégia. Envolve verificação dos balanços da organização, DREs, verificação da situação econômica, aspectos de sua gestão e outros. Então, você faz uma análise mais aprofundada das ações que você escolhe, até porque você vai ficar muito tempo com esse investimento, e aí, se a empresa não estiver bem, você acaba tendo um efeito no investimento também. Então, é muito importante você fazer essa análise na escolha das empresas que você vai investir. No Position Trade, os investidores identificam o seu posicionamento mediante a análise e avaliações do comportamento de ações, sendo essas realizadas por meio de técnicas de análise fundamentalista, como a gente já falou, e também de análise técnica, também chamada de análise gráfica, que você vai analisar aquele gráfico, né, das candlezinhas, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A partir da combinação dessas e de outras ferramentas, a fim de que o investidor consiga verificar quais seriam as tendências de mercado em determinado período. Então, agora que você já sabe o que é o Position Trade, vamos falar um pouquinho das vantagens dele. Né? Ele fornece ao investidor maior liberdade quanto a esse não precisar acompanhar o mercado o tempo todo. Você vê que estratégias, por exemplo, como o scalp trade e o day trade, o investidor tem que ficar acompanhando o mercado o tempo todo, tem que praticamente fica em cima da tela, às vezes do aplicativo do celular o tempo todo, tem que acompanhar. Então, ele dá mais liberdade, porque, na verdade, a gente sugere, até eu vou sugerir, que a ideia é que você, se você quiser fazer esse tipo de investimento, você possa olhar uma vez por semana, de repente o mapa da semana, o mapa do mês. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Como o investidor tem mais tempo, ele pode verificar também grandes movimentos de tendências, notícias, e perceber viradas de mercado. Então, dá esse timing, né, para o investidor de repente, ver alguma coisa, já saber o que vai acontecer depois, ou ter uma ideia, ele pode, inclusive, abrir mão do investimento, fazer alguma coisa para ele perder menos, vamos dizer assim. Então, essa facilidade ela acaba dando mais segurança para o investidor. O investidor corre menos riscos de erros operacionais também, porque aquele investidor que trabalha no day trade, no scalp trade, ele faz tantas vezes, né, entrada e saída de mercado, que o que acontece? Acaba muitas vezes ele tendo erros nas operações de curto prazo e de curtíssimo prazo, principalmente. Enquanto por ser uma operação de médio a longo prazo, você vai fazer muito poucas entradas e saídas. Então, o que acontece? Você acaba incorrendo em menos erros, diminui o risco dos erros. Tá? Então, com base nisso, a gente vai falar um pouquinho na prática, como é que funciona isso. Tá? Então, vamos lá. Como realizar investimentos com a estratégia do Position Trade. Então, primeiro, você vai escolher a ação. Como é que é essa escolha de ação? Bem, basicamente, se utiliza as duas análises. A análise fundamentalista para você escolher as ações e depois a análise técnica para você confirmar ou, de repente, abandonar e escolher outra empresa. Tá? Então, primeiro, como eu falei, até para você saber como é que está a empresa, né? Se ela está rentável, se ela está em crescimento, se ela está estagnada, se ela está em declínio. É muito importante que você olhe isso. Para olhar isso, vai ter que pegar os balanços e as DREs da empresa e olhar. Mas não fique calmo. Você fala, mas não entendo disso. Não pode... Existem softwares que fazem isso, né, no mercado, sites. Claro que são serviços normalmente pagos. Eles trabalham, colocam esses dados dentro daquele sistema e você tem acesso a já os cálculos, já os índices, e aí facilita muito. Né? Então, análise fundamentalista para verificar a condição das empresas, pois, uma vez que o tempo de investimento é maior, se a empresa estiver pouco rentável, com problemas, isso pode se refletir nas suas ações, no seu investimento a médio ou longo prazo. Utiliza os chamados filtros de fundamentos, né? Porque a análise fundamentalista
os chamados filtros de fundamentos que permitem para você ver a empresa está melhorando, ela está rentabilizando, ela está reduzindo a rentabilidade. Claro que a gente vai ter que prestar atenção nos ciclos também, que a gente vai falar mais adiante. Tá? Após escolher preliminarmente as empresas, se passa a realizar a análise técnica deles. Então, a ideia é que você tire mapas, né, semanais do mês, de um período que a gente até sugere que seja de 20 meses, tá? E aí você analise as tendências, as médias móveis daquelas ações, da valorização, desvalorização. E a gente vai falar um pouco mais disso adiante. Como essa análise técnica ela não demanda softwares complicados, é uma análise bem mais simples. Você pode até fazer no Excel, mas é claro que você vai ter que digitar muitos dados, pegar muitos dados, mas ela não tem muita sofisticação. Então, a ideia é que você pode até usar o software da corretora, que vai fazer isso bem mais rápido e não tem aquela necessidade de velocidade que os investidores de scalp trade e day trade têm. Tá? Então, feita a escolha das empresas, você vai fazer, fez análise fundamentalista, você vai fazer análise técnica, mas tem uns detalhes dessa análise técnica que eu queria falar com você, que são os aspectos, e são algumas sugestões minhas de como você vai fazer isso. Logo após escolher as empresas, pela análise fundamentalista, se passa a realizar a análise técnica, a qual sugere-se observar os gráficos de evoluções semanais e mensais de suas cotações, utilizar um software de análise técnica para fazer isso, vai ser muito mais fácil, né? Verificar as médias móveis de pelo menos 20 meses para determinação de eventuais tendências para a ação. Então, você tem aqui, por exemplo, um exemplo aqui de um gráfico, até de um software bastante conhecido, e aí você tem essa parte mais escura, normalmente são as ações que abriram num valor e caíram, tá? Você pode ver até aqui, e as mais claras são as verdes, a gente brinca que as mais escuras são as vermelhas, e as mais claras são as verdes, ou seja, abriu num valor e fechou num valor mais alto, né? Enquanto que as outras abriu num valor e fechou num valor mais baixo. E aí você pega e você tem as médias, tá vendo? As médias móveis, tá? E aí você vai traçar, o software faz isso automaticamente para você, ele vai traçar essas médias móveis, e aí o que acontece? Tudo que está, se você vai comprar, o que está abaixo da média móvel, é bom você comprar, porque o preço, né, a média, está abaixo da média. E na hora de vender, tudo que está acima, né, o preço para venda, é vantagem, tá certo? Então, uma vez estabelecidas as análises requeridas, sugere-se que o investidor observe o mercado o mínimo possível para não causar aquela ansiedade, você vender o papel antes da época, né? Tal como uma vez por semana, preferencialmente, outra dica, outra sugestão, às sextas-feiras, né? Porque as semanas são de segunda a sexta, as semanas de pregão. Então, você espera chegar sexta-feira, final do pregão, você dá uma olhada, né? E aí você vai ver a semana toda o que aconteceu naquela semana, evitando acompanhar o tempo todo, pois há maior chance de tomar decisões não pensadas ou se arrepender. Você vai tomar uma decisão na ansiedade e acaba fazendo besteira, né? Ficar atento aos chamados ciclos de mercado, que a gente já falou no início, que são os períodos naturais no ano em que determinadas empresas têm menor rentabilidade. Às vezes o mercado inteiro tem, né? Por exemplo, o mercado americano, o pessoal brinca, né? que de novembro até maio fica as coisas meio paradas, né? Só que de maio até novembro arrebenta. Então existe esse período, né? Que é dito melhor, e existe período pior de acordo com o mercado, tá certo? Então, para isso, o que acontece? Em períodos que forem. Tem períodos que o investidor vai ter que ser mais agressivo, vender antes, ou então comprar um outro papel que renda mais, enquanto tem períodos, né, que você pode escolher um determinado ativo mais tranquilo, etc. A ideia é que você também fazer uma análise, verificar o que é melhor de acordo com o seu perfil de investidor, tá certo? O final, né, no quarto item, é a hora de sair. Como é que você sai do mercado, né? Vender a sua posição acionária. Um position trader é um investidor que busca um prazo maior para suas operações. Normalmente, ele entra na operação e só vai encerrar depois de algumas semanas e meses. A média, viu, pessoal? Para alguns investidores, o tempo médio é de 5 a 6 semanas, mas pode variar de acordo com a situação do ativo, com a situação do mercado e com o próprio perfil do investidor. O investidor visa uma variação maior do ativo, sendo as variações médias boas de operações em position trading em torno de 15% a 20%, sendo essa a possível meta do position trading. Para você ter uma ideia,
nas de curto e curtíssimo prazo, é 1%, 5%. Nessa, até por ficar um período maior e você poder acompanhar o mercado de uma forma mais tranquila, normalmente você tem de 15% a 20% de rendimento, podendo ser muito mais, podendo ser menos também, porque você sabe, é o risco inerente ao mercado. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa nossa prática profissional sobre position trade. Espero que você tenha entendido, tenha aprendido bastante. E no mais, eu agradeço, peço para o Paulo, meu muito obrigado para você por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o professor Max Bianchi Godoy. Deixo aqui também meu e-mail para você, max@maxdesenvolvimento.com.br. Espero vê-lo, numa próxima oportunidade. E você viu como realizar investimentos com estratégia de position trade. Tá? Mais uma vez, eu agradeço por ter ficado comigo até aqui. Desejo para você muito sucesso e espero vê-lo novamente numa próxima aula, numa próxima prática profissional, num próximo curso. Então, um grande abraço para você. Tchau.